Salmo de número 22. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Esse salmo é um salmo que Davi fala com detalhes impressionantes, irmãos. Detalhes impressionantes sobre a crucificação do Senhor Jesus. Cerca de quase 1000 anos antes de Jesus ser crucificado, Davi escreveu esse salmo. Um salmo maravilhoso, Salmo 22. Quem tiver sem Bíblia, tem Bíblia aqui, ó, pode ir à vontade. Salmo de número 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas nas palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram, escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, que me preservaste estando ainda no seio da minha mãe. Sobre ti foi lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Isso aqui está falando, no versículo 12, dos demônios que ao redor de Jesus ali, principados, potestades, demônios fortíssimos, ao redor dele ali, no momento que ele estava na cruz. Verso 13: abriram contra mim bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me minhas mãos e meus pés. Poderiam contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem sobre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome a meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai, todos vós, descendência de Jacó. Glorificai e temei todos vós, descendentes de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, escondeu o clamor que ouviu. O meu louvor virá de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem render a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Como eu falei, esse salmo fala a respeito do Senhor Jesus ali na sua crucificação. Davi fala com detalhes a respeito da crucificação de Jesus, e Davi fala a respeito do clamor de Jesus ali, pedindo a Deus que
o livrasse. Jesus ali no jardim do Getsemane clamou a Deus que o livrasse de passar por aquele cálice. Mas ele disse no final: Senhor, todavia seja feita a sua vontade. Jesus sabia que ia passar por algo terrível ali na cruz do Calvário, irmãos. Não era simplesmente a dor física ali era terrível, terrível. Nenhum de nós tem nem noção de tamanha dor que ele iria suportar por causa de nós. Dor física. Mas o pior de tudo seria a separação de Deus. Naquele momento, Deus virou as costas para Jesus, porque não podia contemplar o pecado da humanidade. Jesus ali estava como uma esponja, chupando ali todos os pecados de toda a humanidade em todos os anos. Tamanho era o terror, o sofrimento, demônios em volta, demônios terríveis em volta dele ali, querendo matá-lo. Mas Jesus não foi morto, Jesus entregou a sua vida. O inimigo não poderia matá-lo, porque ele não tinha pecado. Ele ali no sofrimento terrível suportou até o final, por minha causa, por sua causa. E por causa disso, hoje nós podemos celebrar essa ceia aqui do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que Jesus fez por nós ali foi maravilhoso, foi gigante. O maior evento da humanidade aconteceu ali há 2000 anos atrás. Por causa daquele evento, nós estamos hoje aqui no culto de ceia. E é a esse Deus, a esse Jesus que você vai clamar agora. Nós vamos orar, ter um momento de oração. Fique à vontade para orar que você quiser, mas eu te aconselho a orar agradecendo a Jesus pelo que Ele fez por você ali na cruz do Calvário, agradecendo a Ele pelo sangue dele derramado ali na cruz, agradecendo a Ele porque hoje você tem vida. Hoje você tem vida por causa do que Ele fez ali há 2000 anos. Então, em nome de Jesus, abre a sua boca e agora, irmãos, nós vamos orar. Abre a sua boca, comece a falar com Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos ao Senhor esse momento, esse culto aqui, Senhor, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos, Senhor, louvar o Senhor, exaltar, bendizer ao Senhor, Pai, nesse momento de ceia, pelo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Senhor, ali no jardim do Getsemane, o Senhor implorou a Deus que Ele passasse do Senhor esse cálice, Senhor, porque seria um cálice muito pesado, seria um cálice terrível, enfrentar todos os pecados da humanidade e enfrentar a separação de Deus ali. Mas o Senhor disse no final: seja feita a sua vontade. E o Senhor foi, Jesus, para seguir, para fazer a vontade do Pai. O Senhor seguiu para fazer a vontade de Deus. O Senhor seguiu e por isso nós estamos aqui, celebrando hoje aqui o culto ao Senhor. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor aqui a Igreja Aliança Eterna. Apresentamos aqui, Senhor, este louvor, apresentamos a pregação da palavra, o momento de ceia. Senhor, cada momento aqui de dízimo, da oferta, cada momento aqui, Pai, que vamos apresentar ao Senhor, é para glorificar ao Senhor pelo que o Senhor nos deu ali na cruz do Calvário. Senhor, o Senhor pagou um preço altíssimo ali pela minha vida, pela vida de cada um desses irmãos aqui. E por isso hoje nós estamos aqui celebrando esse culto, Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje celebrando esse culto. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Tu és bendito, Tu és fiel, Tu és misericordioso, Tu és maravilhoso. Senhor, contempla cada um desses que está aqui hoje, que vai celebrar aqui a ceia do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, contempla cada um desses aqui. Ó Senhor, quando naquele momento que estivermos ali, Senhor, tomando o pão, o suco, Senhor, em nome de Jesus, lembrando do Senhor ali, daquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Senhor, o sangue do Senhor foi derramado, o sangue que nos purifica de todo pecado. Senhor, por a misericórdia do Senhor, hoje nós estamos aqui por causa daquele sangue. Foi por causa daquele sangue, Senhor. Foi por causa daquele sangue que hoje nós estamos aqui e nós tomamos posse. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Senhor, nós tomamos posse daquele sangue, aquele sangue que nos lava do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, o inimigo não pode nos acusar mais.
O inimigo não pode nos acusar. Quando ele olha para nós, Senhor, ele vê o sangue de Jesus do alto da cabeça até a planta dos pés. O inimigo não pode nos acusar. O inimigo não tem mais poder na nossa vida por causa daquele sangue que foi derramado ali. Senhor, aquele sangue, e o Senhor nos chamou por causa daquela misericórdia que foi derramada ali. O Senhor nos chamou. Senhor, não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor que nos escolheu já desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu, Pai, e saberia que hoje nós estaríamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Hoje a Aliança Eterna estaria aqui celebrando a ceia do Senhor. Pai, nós queremos nos alegrar por causa disso. Por causa do sofrimento do Senhor, o Senhor nos deu alegria. O sofrimento do Senhor nos deu paz. O sofrimento do Senhor nos deu gozo. O sofrimento do Senhor nos deu alegria. Senhor, por causa disso nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje como irmãos, Senhor. Uma igreja está aqui hoje, Deus, toda pronta, Deus, para louvar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Nós te bendizemos, nós te bendizemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. A Aliança Eterna vai adorar o Senhor hoje de todo o coração, Senhor. A Aliança Eterna vai dar o melhor culto para o Senhor hoje. A Aliança Eterna vai dar o melhor culto para o Senhor que hoje. Nós vamos cultuar o Senhor hoje de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Nós vamos cultuar o Senhor por aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Se você crê nisso, levante as suas mãos agora, o mais alto que você puder. Levante suas mãos, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Já refúgio agora que Jesus, o Rei dos Reis, é os reinos do Senhor. Sei que são as suas leis, sei que as suas leis, mas resposta cada vez, vencer o Rei Jesus. Glória, glória.
sua oferta ao Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória para o irmão que está do seu lado aí, meu irmão. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui nessa noite. Mais um dia de culto. Para a glória de Deus. Pega a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Você que trouxe. Você que está com ela aí no celular. Levante o mais alto que você puder. Vamos declarar essa verdade. Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero aqui mais uma vez falar a todos e a você que está em casa nos assistindo que Deus tem uma palavra que vai mudar a sua história. E para que você que me escuta em casa, eu compartilho essa mesma palavra para vocês que estão aqui nessa noite. Deus tem uma palavra que vai mudar a sua história. Amém? Porque primeiro, Deus é bom. Segundo, Ele é fiel. E terceiro, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Amém? Ainda que circunstâncias surjam, mas nada atrapalha o plano de Deus para fazer acontecer. Nada atrapalha o plano de Deus para fazer acontecer. Fala com o irmão que está do seu lado. Meu irmão, nada atrapalha o plano de Deus para fazer acontecer. Nem que seja uma intervenção divina através do ser humano. Meus irmãos, ontem nós estávamos ali na cidade de Vaza da Palma, ali para poder ministrar um culto de ceia, e ali indo para poder fazer a obra do Senhor, indo para poder ali levar a palavra de Deus. Nada mais, nada menos, quem estava comigo? A pastora Celina. Essa pastora que durante muitos anos, sempre nós dois fazemos esse trabalho para a obra de Deus. Até poderíamos estar com um título de missionários, porque se tem uma coisa que a gente mais faz, é missão, não é isso? Então, nós estávamos indo ali, irmã Maria José, para a Vaza da Palma para ministrar a palavra. E então, quando a gente chega na barreira policial, olha onde? Na barreira policial. E lá, um militar nos para. E quando ele nos para, ele encontra uma irregularidade e nos faz com que a gente não dê sequência. E era uma irregularidade simples, nada que fosse tão grave assim, até porque também não era do nosso conhecimento. E ao que aconteceu era algo extremamente super simples que resolveu. Mas foi parado ali um homem e uma mulher de Deus. Mas a obra do Senhor ela é feita, e quando Deus age, ninguém impede. E ali, quando ele disse que nós não deveríamos seguir, deveríamos pagar a conta, nós estávamos ali pagando o que faltava, era apenas uma taxa de licenciamento, para quem não sabe, um valor extremamente exorbitante de R$45. E eu disse, é por causa disso, se for isso, vamos pagar agora, porque o que nós vamos fazer é a palavra do Senhor. E ele nos perguntou, esse carro é seu? Eu falei, não. Para onde que vocês estão indo? Eu falei, nós estamos indo para a Vaza da Palma pregar a palavra de Deus para o culto de ceia. E ele falou, você deve pagar a taxa, e ao pagar, assim você vai estar liberado.
Tudo bem. E ali, vendo que até então eu não estava conseguindo sinal na internet, liguei para quem sabe, o Gustavo e a Carol estavam aqui. Liguei para que eles pudessem fazer o seguinte: pagasse lá, me mandasse o comprovante e eu devolver para eles o pagamento. Nesse meio tempo, chegou um outro militar, e nesse militar, ele veio e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: eu quero pagar aqui a taxa, mas eu não estou conseguindo porque o sinal da internet está ruim. Ele disse: não, então eu vou te passar o sinal da internet à polícia. E me passou. E quando passou, deu tudo certo e eu paguei. E quando eu pago a taxa, ele diz assim: olha, não é só essa taxa. Agora tem a taxa de 2026, que nem está cobrando ainda, nem estou. Nem está cobrando ainda. Agora você tem que pagar a de 2026. Porque a 2026, se ela não for paga, não regulariza de 2025. Logo, vocês estão impedidos de seguir. O que ele disse? Vocês estão impedidos de seguir. Nesse meio tempo, a pastora Celina foi lá no outro militar e disse assim: deixa a gente ir. Quando a gente voltar, a gente resolve. E aí ele volta e fala assim: para onde que vocês estão indo? Nós estamos indo para poder pregar a palavra de Deus. Irmãos, olha a intervenção de Deus. Ele poderia nos liberar o carro, amém, queridos? Até porque o carro era nosso. Mas sabe o que ele fez? Ele deu a chave do carro dele e disse: pode ir com nós. E fomos no carro dele. Você pode dar glória a Deus por isso? Fomos no carro dele, deixamos lá o nosso carro, vamos embora, pastor Celina. E ele disse assim: olha, a gasolina que está aí, dá para chegar lá. Vocês podem ir tranquilos que dá para chegar. Irmãos, eu nem olhei o medidor, eu peguei o carro, liguei, coloquei a pastora Celina do lado e vamos embora. 200 metros depois, irmãos, o ponteiro da reserva apita. E eu falei: pastora Celina, entramos na reserva, mas vamos embora. Você acredita no sobrenatural? Ela falou: eu acredito. Chegando naquele trilho entre a divisa Pirapora com Vaz da Palma, ali antes de Curitiba das Mulatas, todos conhecem? O ponteirinho começou a piscar mais e mais e mais, ou seja, eu acredito que já estava na reserva da reserva. Eu falei: pastora Celina, é agora que nós vamos realmente ir pela fé, porque não tem mais gasolina nesse carro. E fomos, irmãos, e chegamos lá, não tinha mais gasolina, e o carro nos entregou e nos deixou lá na porta da igreja. Amém? Amém? Só que antes disso também o policial falou assim: olha, leva o carro, porque ele não está fechando, e tem até seguro aí qualquer coisa. Irmãos, nós só deixamos o carro na igreja e entramos para o culto e o carro ficou aberto. E quando eu dei esse testemunho lá, alguém perguntou: e o que vai acontecer com o carro? Ele é da polícia, quem vai mexer com a polícia? E aí nós lembramos de um episódio, para quem não sabe aqui, a pastora Dila e a pastora Celina, essas duas mulheres, em Belo Horizonte, fazendo a obra de Deus ali, tendo que levar uma palavra, não tinha como ir. E não havendo como ir, elas recorrem a quem? Aos policiais. E os policiais, para ajudar, falou: a gente leva vocês. Entram as duas no camburão. E levaram as duas no camburão até onde realmente tinha que ir. E lá elas desceram do camburão, todos avisados, e elas foram e pregaram a palavra. E olha, se ontem tivéssemos que ir pelo camburão, nós iríamos pelo camburão. E eu ainda disse para ela: pastora Celina, que bom que não passou o peixe piraporense. Porque se ele passa e fala: pastor e pastora, varados numa blitz, e indo no camburão, meu irmão, talvez hoje não teria mais intriga. Mas agora uma coisa eu falo para vocês: Paulo e Silas foram para a prisão algum dia, e o que eles fizeram lá? Louvaram e cantaram, e o Senhor fez toda uma obra. O que nós fizemos ontem? Louvamos e cantamos, e o Senhor fez uma obra. Nada para o que o Senhor tem para fazer acontecer. Compartilhe esse testemunho para a glória de Deus, como nós temos que estar sempre pregando o que vivemos, para poder viver o que pregamos. Quando nós voltamos, nós já tínhamos pago 2025, que era só por causa do licenciamento, que a pessoa esqueceu, e é comum acontecer que não tem o ato disso. Nós quitamos também 2026. Para quê?
para poder não ter o nosso nome levado por falsos comentários. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus tem que sustentar aquilo que ela prega. E uma vergonha pelo homem querido assim imposta, o Senhor nos dá dupla honra. E foi isso que aconteceu. O Senhor nos deu dupla honra. E para ter testemunho, eu fotografei a pastora Celina do lado do policial. E falei com ele, se você não liberar, eu penduro ela e ela fica como garantia e eu vou embora. É assim que a gente vai, irmãos. A gente negocia ela no semáforo, a gente negocia ela nos postos de pedágio, né? A gente negocia ela nos postos de gasolina e assim dá certo. Dá certo. Vou falar uma coisa para vocês, andem com ela e dá certo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero aqui com vocês abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Abrir a palavra de Deus. Hoje é um culto de ceia e nós vamos estar aqui ceando para a glória de Deus. E, gente, testemunho gera testemunho. Nunca se esqueçam disso. Testemunho gera testemunho. Se em algum momento o diabo quis nos envergonhar, ele ficou envergonhado. Porque o policial que nem nos conhecia, ele entregou a chave do carro e mandou a gente seguir. No carro dele. Olha que bênção. Já pensou? E no carro do policial, ele carteirado aí no carro do policial. Né? E quando chegamos, ficamos quase meia hora conversando com ele lá no posto, não é isso? E passando moto, e passando carro, e ele olhando para os carros, e a gente, não, deixa passar, o importante é você aqui com a gente. Porque nós estamos falando para ele, falamos para ele a todo mundo. Gente, Deus vai nos colocar em circunstância, não é para a gente se envergonhar, é para ver se a gente está posicionado para poder falar da palavra. Amém? Não se sintam constrangidos por causa disso. Saiba que, quando chegaram até Jesus, e disseram para ele, olha, estão dizendo aí que você tem que pagar imposto, tá? Irmãos, não era para envergonhar Jesus. Jesus simplesmente disse, então vai lá e peça, e tira da boca do peixe a moeda e paga o imposto, porque o importante é, eu vim para fazer a obra de Deus. E se é um imposto, um impedimento, a gente supera o impedimento pagando imposto. E pronto, acabou. Foi assim que a gente fez, com alegria, com leveza, mas não deixamos de fazer a obra de Deus ali naquela cidade. E nós estamos aqui hoje, para a glória de Deus, para fazer aqui, nessa igreja, também a vontade do Senhor. Irmãos, abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo. A partir do capítulo de número 4. Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 9. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 9. Que diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Pode assentar, irmãos, nós temos que compreender, e hoje é um culto de ceia, e esta ceia, ela é do Senhor, amém, querido? Amém. Mas esta ceia do Senhor, e nele, ela é para nós. Só que para essa ceia, Jesus, antes de fato cear com os discípulos, ele pega um pedaço de pão, quebra ali, dá graças a Deus, distribui entre eles e diz que aquele pão representaria o corpo dele que estaria sendo entregue por cada um deles e consequentemente por cada um de nós. Então o que Jesus fez primeiro? Ele pegou do pão, representou como o corpo dele, deu graças por isso, dividiu entre os discípulos e disse uma frase que até hoje ela vale. Ele disse: faça isso todas as vezes que lembrares de mim. E hoje
que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar do que Jesus fez. E o que Jesus fez com tudo isso? Foi só apenas dividir ali o pão e dar do cálice e beber com todos e pronto? Não. Depois de tudo aquilo que aconteceu, Jesus foi levado para exatamente passar por todo um processo de acusação, de condenação e depois crucificação. Só que, irmãos, parou aí? Não. Embora ele passou por todo um sofrimento, embora ele passou por todo um flagelo, embora ele passou por toda uma vergonha, e embora ele ficou totalmente exposto na cruz, e embora ali na cruz Deus se virou contra o seu filho, e se emudeceu para não agir em intermédio do filho, havia no coração do Filho de Deus, que era Jesus Cristo, uma esperança pela palavra. E é essa esperança que eu quero aqui hoje compartilhar com vocês. A esperança é que Jesus, em todo aquele sofrimento, ele ressuscitaria no terceiro dia. Ou seja, tudo aquilo que de mal foi feito a ele, no terceiro dia ele estaria renovado, revigorado, vivo novamente. E se ele com ele aconteceu tudo isso, a palavra dele é uma palavra viva. E eu quero que vocês saibam nessa noite que a palavra de Deus é uma palavra viva. E se ela é uma palavra viva, ela também tem a sua eficácia. Porque no caso de Jesus, quando ele falou de tudo dele, ele depois disse: olha, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser entregue, eu vou ser acusado, eu serei traído, eu serei negado, vocês me abandonarão, mas eu não estarei só. O Pai estará comigo. E se eu tenho o Pai comigo, não importa a dor que eu vou sentir. E se o Pai me deu uma promessa, o que importa é o cumprimento dessa promessa. E em meio ao silêncio do Pai, no terceiro dia se cumpriu o que o Pai estabeleceu. Essa garantia fez Jesus vencer. E como ele venceu, ele nos torna mais que vencedores. E eu quero dizer para você nessa noite: você é mais que vencedor através de Cristo Jesus. Então o apóstolo está dizendo que essa palavra, meu irmão, essa palavra ela é fiel. E por ela ser fiel, ela também é digna de ser aceita. E hoje eu estou pregando para pessoas e para você que me escuta em casa, que essa palavra não é a palavra para você contestar se aceita ou não. Ela é digna e fiel para toda aceitação. Porque é por causa dessa palavra, nós que estamos aqui nessa noite, e eu quero provar isso a vocês, é por causa dessa palavra que nós já estamos limpos por ele. Em João capítulo 15, vem comigo por favor aí na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do verso de número 3. João, capítulo 15, a partir do versículo de número 3. E diz o texto: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, essa palavra anunciada, ela também foi falada. E na fala dessa palavra, Jesus disse: lembra-se de mim todas as vezes que você for cear por minha causa. Não use da ceia como um ritual, mas aproveitem da ceia para fazer um exame dentro de si mesmo. Use do momento da ceia, que é uma Eucaristia, para que você reflita em você o que Jesus fez por você. Que nós possamos refletir em nós o que Jesus fez por nós. Porque se entendemos o que ele fez, vamos compreender o que nós temos que fazer. Porque o que nós temos que fazer é lembrar. Mas lembrar não do martírio e do sacrifício, mas lembrar que quando ele ressuscitou, houve uma razão. E essa razão, meu irmão, é cada um de nós que hoje está aqui. Nós fomos a razão de Jesus ter ressuscitado,
porque Ele mesmo disse que ressuscitaria e que nenhum dos que Deus enviou para Ele iria se perder. Hoje eu estou pregando aqui para todos que foram achados, para todos em que Jesus encontrou e escolheu. E aqui nessa noite só tem escolhidos. Talvez alguns ainda não entenderam isso, mas eu quero dizer, você é o escolhido. Você não veio aqui só por causa de um convite, você veio aqui porque Deus te fez saber que era necessário você vir, porque tem algo de Deus para você aqui nessa noite. Mas irmãos, aqui no verso 3 diz, acompanhe comigo novamente, mas vós já estáis limpos pela palavra. Verso de número 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E o que Jesus está dizendo aqui? Olha, irmãos, embora vocês já estão limpos pela palavra, agora vocês têm que permanecer em mim por esta palavra. Porque esta palavra, ela é a maior prova de amor ensinado por aquele que é a fonte de amor, Jesus Cristo. E ele está dizendo aqui no verso 4, acompanhe comigo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo reproduzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, nós só podemos ser se Jesus em nós for. Nós só podemos ter se Jesus em nós estiver dentro. Nós só podemos fazer se Jesus em nós já estiver fazendo. Então, você é o que a Bíblia diz que você é. E você tem o que a Bíblia diz que você é. Mas também ela diz que você pode fazer o que ela diz que você pode fazer. Aí no verso de número 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. O que ele está prometendo aqui nessa noite? Pedirei o que quiseres. E o que vai acontecer? E vos será. Sabe por que a pastora pediu ontem para o policial? Deixa a gente ir. Coisa simples, né? Mas sabe o que aconteceu? Ele falou, vocês podem ir. Só que ele não disse só vocês podem ir. É uma chave para ele. Deus interviu naquele coração através de uma palavra. Aleluia. Deus vai intervir no coração de vidas através da palavra do Senhor. Mas permaneçam em Jesus. Procurem a Ele o quanto antes e fiquem com Ele todo o tempo. Ruminem dessa palavra e mastiguem essa palavra para todos os momentos. Porque haverá dias em que essa palavra vai faltar através dos manuscritos. Mas ela não poderá faltar dentro desse coração que aqui nessa noite está. Porque a palavra do Senhor, mais uma vez, ela é viva e eficaz. Em Romanos, aliás, Hebreus, vamos no livro de Hebreus, e o capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Então nós aqui aprendemos e tomamos posse de que a palavra nos limpou, de que nós temos que permanecer nessa palavra, e tudo o que pedimos será feito por intermédio dessa palavra. Aí em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12, diz que porque a palavra de Deus ela é livre. Eu quero aqui falar do primeiro ponto aqui nessa pregação, nessa noite, para cada um de vocês. Gente, a palavra do Senhor, ela não é informação. A palavra do Senhor não é informação. A palavra do Senhor, ela é intervenção. Porque quando fizermos da palavra uso dela, o Senhor vai intervir em causas. O Senhor vai intervir em vidas.
o Senhor vai intervir em circunstâncias. Porque a palavra ela não é morta e nem estática. Ela é uma palavra viva. Se ela é uma palavra viva, nós temos que estar vivos por ela. E essa vida por essa palavra começa por uma vida de mudança. Começa por uma vida de reflexão. Começa por uma vida de exame dentro de nós. Começa por uma vida de olhar que essa palavra, ela tem o poder de realizar algo que ninguém pode realizar, senão o autor dela. E somente Deus pode fazer algo que ninguém pode fazer na sua causa, na sua vida e também na sua história. Porque esta palavra que aqui eu falo para vocês, além dela ser viva, também é uma palavra eficaz. E eu quero aqui chamar a atenção de todos aqui nessa igreja, que quando eu digo que a palavra do Senhor, ela é eficaz, é porque ela traz resultado. Fala para o irmão para do seu lado. Meu irmão, você tem que ser um crente de resultado. Não pode ser um crente qualquer, você tem que ser um crente de resultado. Porque a palavra de Deus ministrada a você, ela tem que te produzir resultado. E eu quero falar para vocês, para que aqui a gente retire toda dúvida de alguns. A palavra de Deus nunca vai falhar quando ela for lançada no coração de qualquer pessoa. A palavra de Deus não tem sobre ela um adjetivo que ela é ineficaz. A palavra do Senhor, ela é eficaz. E essa eficácia da palavra, ela produz algo que nós vamos aprender aqui também nessa noite. Ainda no texto ela diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, além dessa palavra ser viva, ela é também eficaz. E a eficácia dessa palavra é, se você a ouviu, se você tem escutado, se você vem ouvindo, ela já está produzindo em você o que você já deveria estar dando fruto. Então, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não está dando fruto, essa palavra que ela é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra é uma espada. E se essa palavra é uma espada, não é para te matar, meu irmão, mas é para poder entrar, rasgar, penetrar e fazer o quê? Fazer toda uma divisão da junta e medula. Para esquadrilhar. Alguém aqui mexe com carne aqui, irmãos? Açougue, seu marido já mexeu, né? Ele mexe. Já viu alguém desossando carne, gente? Enfia lá e vai tirando. E ele não quer saber se é carne de primeiro, ele vai desossando tudo, porque no final tem que estar tudo desossado. A palavra de Deus ela é eficaz porque ela penetra. E quando ela penetra, irmãos, ela fere. E quando ela fere, não é para você ficar ferido, é para poder trazer em você a cura necessária. Porque ela traz a cura necessária, porque ela é eficaz. E se nós não estamos em algum momento curados por essa palavra, a começar do discernimento dela, cuidado, porque ela vai vir mais forte com a eficácia dela, que é o quê? Vir, dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, para poder exatamente trazer o efeito dela. E qual é o efeito dela? Ela é eficaz. E a palavra eficaz do Senhor, além dela trazer uma ferida que vai produzir cura, ela também vai te trazer confronto. E esse confronto não é para você se sentir envergonhado, não, meu irmão. É para ela falar para você o seguinte: eu posso mudar a sua história, mas você precisa se posicionar o que eu estou te entregando. E aqui Deus está entregando uma palavra nessa noite. Porque nós vamos cear, amém, queridos? E todos já conhecem o que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, lá diz assim: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E a pergunta é, o que Paulo está entregando porque ele recebeu do Senhor? Uma palavra. Essa palavra de Paulo é para trazer resultado, é para trazer mudança, é para trazer um posicionamento para voltar para Jesus e ser o que Jesus espera de nós. Porque, irmãos, de novo, a palavra não é uma informação, ela é uma intervenção. E se ela é uma intervenção, eu tenho que fazer algo por ela. Eu preciso meditar nessa palavra de dia e de
noite. A palavra pode estar no seu celular, amém, querido? Tem alguém que tem Bíblia no seu celular. Mas ela, para poder te identificar, é importante que você tenha ela impressa. Para que todos que veem você com ela impressa, saibam que você usa essa palavra demonstrando o poder dela para todos. Porque às vezes, quando você está com ela no celular, você pode ser interpretado que você está disperso. E tem gente que no celular, com a Bíblia lá, e com o celular em cima, está disperso, porque está olhando a palavra como uma informação. E eu quero nessa noite dizer, a palavra de Deus não é uma informação. A palavra de Deus é uma intervenção. Pastor, me dá exemplo de intervenção. O livramento que você ganha todo dia é por intermédio de uma palavra liberada. A bênção que você recebe, que você não merecia, foi liberada por causa de uma palavra também liberada. A cura de muitos que vieram e já receberam foi uma palavra que foi ministrada. A conversão de todos que estão aqui foi por causa de uma palavra que foi pregada. Então eu estou dizendo que essa palavra não é uma informação, ela é uma intervenção. E nós não podemos estar como muitos agora estão, sabe o quê? Eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu sei da Bíblia, mas não tem dado resultado pela Bíblia. E o nosso desejo aqui nessa igreja, Aliança Eterna, é: dê resultado pela palavra e produza o fruto que essa palavra já liberou para você. A começar do primeiro, quem quer saber? Fruto de arrependimento. E arrependimento digno. E digno para quê? Para você poder fazer uso dessa ceia que já está liberada para você. Essa ceia, gente, não é exclusiva, não. Essa ceia, ela é do Senhor para nós. Só que para essa ceia, o Senhor estabelece um elemento muito importante para mim e para você, que é: examine a si mesmo. Dê uma avaliada como você está. Porque o que você vai fazer, quando comer desse pão e beber desse cálice, você vai anunciar a morte daquele que veio. E no anúncio da morte daquele que veio, ele já ressuscitou. Agora, se ele veio, agora ele voltará. E quando ele voltar, ele vai levar aqueles que ele escolheu. E os escolhidos têm que estar com a palavra de Deus no coração, vivendo ela a todo momento, independente das circunstâncias. Porque, gente, e de novo eu expresso, a palavra tem que produzir mudança em nós. A palavra não pode ser só uma fonte de informação. Nós não podemos ter aquelas pessoas que falam o seguinte: eu leio a Bíblia todo dia, mas em algum momento você está sendo transformado por essa Bíblia no resultado eficaz que ela produz. Porque um dos resultados que essa Bíblia produz, pela eficácia dela, é: você passa a ser um filho melhor, um marido melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um servo melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um cidadão melhor. Toda essa melhoria não é porque é você, é a palavra que está produzindo eficácia em você. Você passa a ser consciente dos seus atos, e em cada erro dos seus atos você volta ao arrependimento para não voltar aos atos anteriores. E não é isso simplesmente um remorso. Isso é a eficácia da palavra que está trazendo resultado. Logo, em meio a isso, aonde que ela se expande? Ela se expande na família, ela se expande no casamento, ela se expande na empresa, ela se expande na sociedade, ela se expande aonde você for, ela se expande numa fila de banco, ela se expande lá no supermercado, ela se expande em todo e qualquer momento. Por quê? Ela diz que aquele que roubava passa a não roubar mais. Agora eu pergunto, por que ele não rouba mais? É porque agora ele é santinho? Não. A palavra foi eficaz na vida dele, mudou a história dele, e ele já não pratica mais aquilo que a palavra mais não. Então, quando Jesus diz: vocês já estão limpos por essa palavra, permita que essa palavra agora permanecer em vocês. Tudo que vocês pedirem, através dessa palavra, será dado a vocês pela palavra. Nós precisamos receber de Deus pela palavra. E a palavra do Senhor declarada aqui para essa noite, meu irmão, é uma que eu quero que você tome posse para a sua vida, a começar dessa semana. A palavra do Senhor declarada para essa igreja nessa noite se chama graça. Graça. A graça de Deus está derramada aí na sua vida. Amém, queridos? Então, para Jesus não importa quem fomos ou o que fomos, importa agora o que nós
somos. E nós somos irmãos dele. Amém? Porque ainda no verso de número 13, aliás 12, acompanhe comigo aí de Hebreus capítulo 4, diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para quê, irmãos? Discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha o verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então nessa noite, irmão, eu quero que você se lembre que nós vamos cear, porque a palavra diz que devemos fazer isso em memória de Jesus, mas essa palavra ministrada está dizendo no final: pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Prestaremos contas a Deus? Teremos justificativa para poder convencer a Deus que a palavra não foi eficaz na nossa vida? Teremos uma segunda chance para pedir a Deus uma intervenção pela palavra? Convenceremos a Deus a mudar a sentença de aplicação a um juízo que será estabelecido? Seremos isentos de não prestar conta com o Senhor? Ele falará: não, você é de casa, fica tranquilo, não, você não. A Bíblia diz o quê? Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar. Gente, nosso Deus, Ele é um Deus, irmão Raimundo. Uma saudosa Verônica dizia: nosso Deus, irmão Cida, Ele é um Deus de detalhes. Nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Mas o detalhe de Deus é tudo que somos e fazemos, Ele já sabe. Tudo que iremos fazer, Ele já sabe. Tudo que já foi feito, Ele já sabe. Tudo que um dia foi feito, Ele já sabe. Ele tem o conhecimento total e pleno e minucioso de cada um de nós. Devido a isso, nada passará descoberto perante os olhos de Deus. Mas eu não quero que essa pregação, irmão, seja uma pregação pesada, para que vocês fiquem com medo disso. Essa é uma pregação para que vocês fiquem leves acerca disso. E essa leveza eu quero sustentar vocês pela palavra que diz: vocês já estão limpos por essa palavra. E eu estou pregando nessa noite para quem foi limpo por essa palavra. Amém. E para quem está limpo por essa palavra. Mas essa palavra, aos que estão limpos, ela tem que produzir fruto. E esse fruto ele tem que começar primeiro com arrependimento. Por isso, examine agora, antes de ceiar, como você está. Porque quem bebe e come indignamente esse pão e bebe desse cálice, está trazendo para si juízo da qual Deus não tem para ele. Porque todos temos de prestar conta. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. A partir do versículo de número 11. Romanos capítulo 14, a partir do versículo 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores.
que ele está dizendo aqui? Diante dele, todo joelho se dobrará, e toda língua dará louvores a Deus. Amém, queridos? Amém. Mas ele encerra dizendo assim: pois cada um de nós dará conta de si mesmo o joelho se dobrará? Sim. A língua confessará? Sim. Diremos que somos do Senhor? Sim. Mas ele não isenta de dizer: ainda com tudo isso, cada um de vocês dará conta de si a Deus. Por isso, meu irmão, permita que essa palavra converta cada dia mais a sua vida. Converta cada dia mais o coração. Converta cada dia mais a sua mente. Para que você não seja aquele crente temporal, sabe? Hoje eu sou, amanhã não sou. Está suave na nave, eu vou no dia que eu quiser. Eu leio a Bíblia como eu posso e quando eu quero, porque no final eu não entendo nada. Eu não sigo a orientação de leitura bíblica, sabe por quê? Eu estudo ela no chat GPT e ele me dá tudo detalhado. Dará conta de ter entendido a palavra e não ter vivido ela. Dará conta de ter ouvido a palavra e não ter sido transformado por ela. Dará conta do resultado que a palavra produziu em você e você não está trazendo resultado para o reino pela palavra. Dará conta no dia da justificativa de não ter vindo cultuar, nem tão quanto cear, porque colocou obstáculos para poder cear. E não há obstáculo para isso, só há reflexão. Examine o homem a si mesmo, para que coma e beba desse cálice. Porque todo aquele que come e bebe indignamente traz para si juízo. E é por isso que no meio de vós há muitos doentes. Eu tenho uma doença e não sei. Eu sei que você sabe. Busca na palavra que ela vai te trazer discernimento para compreender. A minha vida não anda boa, nada melhorou. Você não entendeu que a palavra de Deus é eficaz. A minha vida continua a mesma, nada eu tenho. Você ainda não entendeu, você foi limpo pela palavra. E olha, irmãos, eu não estou falando de ter, eu estou falando primeiro de ser. Porque nós aqui somos servos e filhos de Deus. E é essa palavra que nos dá essa titularidade. Mas por causa dessa palavra, ela também é a que vai nos julgar. E o julgamento dessa palavra começa nesse versículo 12 de Romanos 14. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, não transfere culpa, tá, irmão? Ó, toma cuidado, versículo. Não transfere culpa. Porque de repente, quando eu falo, toma cuidado, sou eu que tenho que estar no verdadeiro lugar. Porque não cabe a nós, de novo eu falo e repito, não cabe a nós julgar, mas cabe a nós fazer lembrar, porque foi isso que Jesus fez. Nós vamos cear agora, e a palavra de Jesus foi: faça isso todas as vezes que lembrar de mim. Mas fazer o que, pastor? Lembra que ele na cruz pagou o preço por causa nossa? Lembra que ele ressuscitou para nos dar a vitória? Lembra que ele veio para poder nos salvar e não nos condenar? Lembra que a palavra dele veio para poder nos limpar? Lembra que ele veio por amor para não nos condenar? Lembra que ele ceou, partiu o pão e mostrou que ali seria o corpo dele que seria dado por nós? E que o sangue dele seria o sangue da nova aliança? Lembra disso? Lembra disso? Não ignora isso. Não coloque isso só no momento da dificuldade. Lembra isso para todos os momentos. Porque mais uma vez eu digo, verso de número 12: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Eu quero te chamar ao coral, Aliança Eterna, para louvarmos ao Senhor. Enquanto isso, entregue a sua adoração a Ele, em nome de Jesus. Amém?
quero chamar aqui à frente o irmão G, o irmão Nilde. Vamos aqui distribuir os alimentos da ceia. Você que vai cear em nome do Senhor, hoje é o dia para isso. Podem distribuir os alimentos em nome de Jesus. Por semelhante modo,
depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até ele. Você pode, nesse momento, sair do seu lugar e trocar com o irmão do seu lado esse cálice e dizer para ele: foi por você, meu irmão, que Jesus pagou um alto preço de sangue. Você pode sair do seu lugar e trocar com ele aí agora, em nome de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Você pode, meu irmão, nessa noite, beber do cálice do Senhor agora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Estamos lembrando aquilo que Ele fez, mas felizes porque Ele é. Ele é Deus. Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Salvador. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Fala o irmão do seu lado. É por Ele e para Ele que você está aqui. Há uma canção que diz que todos os povos louvam e celebram a Deus. Ouve-se o júbilo de todos os povos. Vamos adorar ao Senhor. É por Ele e para Ele que você está aqui nessa noite. Vamos lá? Com alegria. Ouve-se o júbilo de todos os povos, esse no Brasil.
Glória a Deus. Nós vamos estar aqui também, irmãos. Ceamos para a glória de Deus. Celebramos. Agora confraternizaremos. Por quê? Porque Jesus vive. Amém? Então, vamos chamar aqui o irmão Raimundo. Em nome de Jesus. Cadê a Giovana? Fica aqui do lado aí. Cadê a foto? Vamos tirar a foto aqui do irmão Raimundo. Enquanto isso, a pastora Zenira fica de pé. Vamos lá, tirando foto. Edinaldo também, vamos lá. Vamos aplaudir, irmão. É as lembrancinhas dos aniversariantes. Quem está chamando é quem fez aniversário de janeiro até agora. Exatamente, amém, irmão? Valdete. Fica de pé, Valdete. Vamos lá, vem aqui receber em nome de Jesus. Amém? Laís. Vamos lá, Laís. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir. Esse aqui é de Uberlândia. Geraldo, nosso irmão G. Vamos lá, vamos aplaudir. Cleonice. Cadê a Cleonice? Vamos lá, vamos aplaudir. Não deixava de faltar o pastor Roger, amém? Vamos aplaudir. Giovana, vamos aplaudir, irmão. Quem vai tirar foto aí com a Giovana? Vamos lá? Irmãos, fiquem de pé, vamos estar orando por essas vidas. Vamos lá, para tirar? Vamos lá, vamos passar aqui. Todos mostrando a lembrancinha, mostraram aí? Aleluia! Vamos lá? É um perfume de cabelo, viu, irmão? Aleluia! Vamos aplaudir, gente. Levante aí, não, calma, levante aí. Nós vamos estar orando por eles, amém, queridos? Estenda suas mãos aí em nome de Jesus. Vamos estar orando para a glória de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, ao qual o Senhor deu mais um ano de vida aqui nessa terra. Pai, que sobre eles, Pai, opera a bênção do Senhor em todas as áreas. Dê, ó Deus, contabilidade, Pai, saúde, sabedoria, graça, favor, e estabeleça sobre eles, Pai, todo o cumprimento dos seus propósitos, da vida, da saúde, Deus, da entendimento, discernimento da tua palavra. Que eles possam ser, Pai, homens e mulheres de Deus, por onde eles forem, levar o Evangelho de Jesus, vivendo aquilo que eles vão pregar e pregando aquilo que eles vão viver. Assim, Pai, nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar parabéns para eles? Vamos lá? Por favor, então Edilene, venha para cá, irmão. Vamos aplaudir ali a Edilene. Vamos lá. E vamos cantar parabéns. Então, não saiam, não vão embora, porque tem confraternização aqui para nós. Amém? Que nós não falamos. Janeiro, tem alguém? Tem alguém no mês de fevereiro?
de março e de abril que nós não falamos? Quem é, irmão? Irmã Edna? Edna, então aqui, ó, irmã Edna, viu? Vamos aqui presentear, vamos colocar, atualizar a lista, porque, irmão, a cada 4 meses, saibam disso, viu, igreja? A cada 4 meses, nós celebramos aqui os aniversariantes de cada mês, amém? Você pode sentar aí no seu lugar. Você pode sentar no seu lugar que nós vamos celebrar, mas antes está faltando algo principal. A bênção apostólica, amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com essa igreja. E ela diz: amém. Cumprimenta aí o seu irmão, não saia do seu lugar, e nós vamos fraternizar agora em nome de Jesus.